Olá, sejam bem-vindos à edição número 256 do Posto Emissor. Estamos a 30 de outubro de 2025, no estúdio em Passo de Arcos. Meu nome é Paulo André Cecílio e comigo estão Luís Represas, João Gil e Manuel Faria a representar o Trovante, grupo emblemático da história da música feita em Portugal, autores de 8 álbuns de estúdio e temas como 125 Azul, Perdidamente, Balada das Sete Saias ou Timor, e que se reuniram em 2026 para 4 concertos divididos por Lisboa e Porto, nos quais celebrarão os seus 50 anos de vida. Porque neste caso o coletivo se sobrepõe ao indivíduo. Trovante, bem-vindo ao podcast da Elite. Olá, obrigado. Muito obrigado. O Tribeca Festival Lisboa está de volta com grandes conversas. Giancarlo Esposito com Albano Jerónimo e Eddie Falco. Time Teatral com Daniela Roy e muito mais. 3 dias de talks, filmes e podcasts. De 30 de outubro a 1 de novembro. Compra já o teu bilhete em tribecalisboa.pt. Com apoio BetClick, Mel, Toyota e Vila Moura. Foi, sem mais nem menos, num dia selei a 125. Sempre o Trovante e nunca os Trovante, porque é certa e sabida a vossa insistência em falar do grupo em termos coletivos. É um resquício da vossa militância adolescente ou é essa ideia de coletivo aquilo que define o Trovante mais que os indivíduos que o compõem? Não é uma coisa só nossa, porque também há a Sétima Legião, é verdade. e os Sétima Legião. É isso. E eu acho que a argumentação é a mesma. Eles falam do projeto e as pessoas falam deles. Portanto, eu acho que isto não tem nada de político. Se calhar tinha na altura, mas acho que não tem. Não. Aquilo era o projeto. Todas as bandas têm isso. É uma espécie de entidade acima de nós, que nós respeitamos e veneramos. E estes concertos? Acima ou ao lado. Às vezes meio por baixo, quando a gente o trata pior, não é? Todos os projetos coletivos e coisas em música em banda e envolve, não interessa que idade, mas pessoas que estão a trabalhar à volta de uma ideia, convém que essas pessoas se foquem naquilo que são os objetivos da ideia global. Essa é a ideia de criar um grupo de manifesto autêntico. Foi isso que o Trovante fez e todas as bandas fazem. Acho que não é nada de novo isso. Não. Tranquilo. Passando para estes concertos que terão lugar a 20 e 21 de março na Mel Arena em Lisboa e a 27 e 28 de março na Super Boca Arena, no Porto, são concertos que nascem da vontade imensa do Vasco Sacramento, da Sons em Trânsito. Sem dúvida. A ele se devem. Vocês aceitaram esta proposta de imediato ou ainda tiveram que pensar no assunto? Tivemos que pensar no assunto. Tivemos que pensar, não estava nada em cima da mesa, nós não tínhamos planos para isso e é preciso pensar que nós somos 8 e temos carreiras muito dispersas e muitos compromissos, cada um por seu lado, e portanto muitas vezes o Trovante é um bom estímulo, uma boa memória, mas não estava em cima da mesa, e o Vasco fez de facto muita força, acreditou talvez muito mais do que nós, e pronto, depois nós também pusemos a coisa a andar. O facto de ser para celebrar uma data redonda como são os 50 anos ajudou? Ou não fariam isto noutra situação? A data não é muito redonda, a data é um bocado bicuda, porque o Trovante não faz 50 anos, não é? Ou seja, então toda a gente fazia 500 anos daqui. O Trovante fez 16 anos e depois acabou. E nós, como elementos, continuamos. E se calhar nós fazemos todos 50 anos de carreira para o ano. Mas nós não estamos a comemorar os 50 anos do Trovante. Acho que nem seria muito justo, porque senão daqui por 50 anos uma banda que só faz um disco também aparece a comemorar os 50 anos de carreira. Bem, há o caso dos Sex Pistols. Sim. Mas os senhores são estrangeiros. Exato. E os ensaios já arrancaram? Estamos numa fase de Ensaios isolados, sozinhos, sim. Sim, estudo individual. Convém. Aquilo é muita música e muita filigrana ali. Não, o que isto é fundamental é que é cada um fazer o trabalho de casa, fazer o seu trabalho, saber o que é que puxar, meter as mãos na memória
e buscar os elementos que necessitar para conseguir reconstruir aquilo que se tocou, porque é isso que se pretende nestes espetáculos, não é virmos cá apresentar novas versões de... Não, pretende-se vir aqui, reconstruir e fazer aquilo que sempre se fez, não é? E então acaba cada um de nós ir buscar a sua parte, a parte que lhe compete, lembrar-se e fazer também o exercício de memória, saber como é que os outros interagem, lembrar-se disso, para depois, quando nos juntarmos, ser simples, de pormos a máquina a andar. Vai haver bastante juntar as peças todas e vamos fazer muitos ensaios. Isso é um exercício engraçado. Tipo 2 ou 3. Não digas isso. Por acaso acho um exercício engraçado uma pessoa recuperar aquilo que fazia individualmente, mas pensar muito bem o que é que os outros faziam, não é? Isto é a mesma coisa. Recordar e reconstituir o processo coletivo é engraçado. Esse processo. É essa. Sim, quando da reunião do Trovante em 2011, o Luís afirmou que entre as maiores dificuldades de revisitar o passado musical do grupo estavam questões técnicas. 2011. 2011. O que aconteceu em 2011? Sim. Peço desculpa. É por isso é que ele vai. Pois sim, é melhor que venhas cá. E já te pergunto o que eu disse. O Luís explicava que não havia outro modo de olhar para uma canção e perceber porque é que a fizemos daquela maneira, a não ser revivendo esse início da formação e o espírito com que se juntava numa sala de ensaio. É um espírito que tem estado presente neste reencontro? Claro, quer dizer, vai ter que estar, não é? Uma das coisas que nós temos sempre presente é quem é cada um de nós, não é? Nós não nos perdemos de vista, ou seja, nós sabemos que as pessoas evoluem, crescem, têm outras vidas, conhecem outras pessoas, têm outras experiências, mas no fim de contas todos nós lembramos o que no fundo cada um de nós porque nós conhecemos exatamente numa fase muito no fundo. Estávamos numa pós-adolescência, estávamos numa fase também de descoberta de imensas coisas. Ou seja, e nós vivemos durante estes anos, os anos todos em que o Trovante existiu, praticamente como membros de um clube em que nos encontrávamos todos, só faltava dormirmos juntos, não é? Mas todos os dias nos encontrávamos, nos ensaiávamos, tocávamos, tudo era discutido entre nós, tudo era. Por isso é que nós nessa época tínhamos um pouco a ideia de, quando perguntavam a cada um de nós, fosse ao Gil, fosse ao Manel, fosse a mim, fosse a outro qualquer do grupo, o que é que o grupo achava de, nós tranquilamente dizíamos o que é que o grupo achava de, nesse coletivo. Hoje em dia nós não fazemos isso, não é? Se me fizerem uma pergunta, o que é que o grupo acha? Espera aí, eu falo para mim. Cada um fala, precisamente porque não existe essa, não é cultivada, não é questão não de cultivo, mas muito mais de não é necessária, porque nós não temos esse trabalho, cada um de nós faz a sua vida, de termos essa conversa, essa discussão, saber o que é que cada um de nós pensa das mais variadas coisas do mundo, seja dos pastéis de bacalhau com queijo da serra ou até aos problemas na Ucrânia. O que é que o Luís acha dos pastéis de bacalhau com queijo da serra? Eu não gosto. Bem, isso é uma questão do gosto. Está o bacalhau com queijo da serra. Então está aí nos cartazes, não é? Deve ser. É uma questão, quer dizer, não estou a dizer que é bom nem mau, quer dizer, é uma questão de gosto pessoal, não é? Já provei. Não, provei uma vez, não chega é muito fora, é muito fora. Não chega de piada. Mas pronto, há quem goste e eu acho que é um sucesso e é bom quando as coisas são um sucesso. Mas pronto. É uma coisa para turista, basicamente. A atuação na Gala dos Globos de Ouro ajudou de alguma forma a engrenar a máquina? Eu acho que foi para isso que nós lá fomos. Mas a máquina de... Qual a máquina? A máquina de tocar? A máquina, o Trovante, sim. Nós estamos a fazer uma coisa, neste momento, acho que toda a gente já se apercebeu, estamos a fazer esta promoção em trio. E trio toca de uma maneira diferente do que quando está a banda toda, mas logisticamente era impossível. Nós temos membros que vivem no Algarve, portanto, era impossível estarmos a fazer este ritmo, mas nós vimos estas duas músicas que tocámos nos Globos de Ouro, entre nós os três, passámos aquilo algumas vezes, porque é muito diferente quando são só três, e acho que correu bem, por acaso. Os espetáculos têm o nome de Viver Tudo numa Noite. Serão 4 noites, na verdade, 2 na Mel Arena e 2 na Superboc Arena. O que é certo é que não será possível viver tudo, porque estamos a falar de um repertório considerável. Que canções é que vão fazer parte do alinhamento? Nós já temos o alinhamento feito e estamos a trabalhar em cima dele. O que é que eu posso dizer? Nada. Nós não vamos inventar a roda. Ou seja, nós não vamos para ali levar
aquelas coisas que estão no fundo do baú porque a gente sabe o que é que as pessoas querem ouvir. Da mesma maneira, quando nós temos cá um artista qualquer estrangeiro, se ele vier a Lisboa e não tocar aquelas 2 ou 3 músicas que para nós que fizeram a carreira dele, nós ficamos zangados. Portanto, nós vamos trazer aqui bastantes novidades, mas vai haver um equilíbrio com os temas que vão levar as pessoas às salas, não é? Não houve uma tentação de colocar uma mais obscura, entre aspas? É isso, logo se vê. Isso logo se vê. Mas estão lá canções. Sim. Estão canções de todas as fases e todas. Ou seja, não há nenhum disco que vai ficar de fora. Não serão só os êxitos, com certeza. Não há nenhum disco que vai ficar de fora. Não há, não. Há aqueles mais antigos, sim. Não, mesmo assim, Luís. Não, estão todos. O Nome da Vida não vais ter lá nada. Talvez não. Exato. O Tocar a Rio Negro não vais a tocar. Isso não é um disco. Não, um disco é um single. Eu acho que a vida há um disco que vai ficar de fora. Há 2 discos, Nova Negra também não vais tocar. Ou seja, há aqui elementos que vão ficar de fora. Olha, não peço já a dizer o que é que não vamos tocar. Daqui a pouco já toda a gente sabe o que é que vamos tocar. Não, depois então tens as outras todas. Acho que convinha dizer que a vida musical de um grupo qualquer não é feita só de sucessos, não é? Só dos singles. Que seria impensável construir uma carreira qualquer sem criar substância, sem criar matéria de fundo, canções que aguentem o tempo. E essas canções que aguentam o tempo não são forçosamente sucessos comerciais. Claro que nós temos os nossos, óbvio, mas temos numa retaguarda, logo atrás, um conjunto de canções que fizeram a nossa vida completamente. E os sucessos só se veem no fim. Sim. É uma coisa com piada, é uma coisa que eu te vou contar, Paulo, que tu não sabes de certeza. Quando nós lançámos o Terra Firme, os nossos editores foram ouvir connosco, foram ao estúdio, e quando o disco acabou disseram: lamentavelmente não há aqui um único êxito. E estava lá 125 e o Perdidamente. Sim, por isso estavam só essas, não é? E outras, não? Estavam só essas duas, mas é giro, é como o Totoloto. Na segunda-feira toda a gente acerta. Isto nem sempre corre como nós pensamos. Mas o que é engraçado também disto é que há, por exemplo, há canções, nós sabemos perfeitamente, por mais que nós façamos uma mesa, uma tábua redonda para escolhermos as canções e para tocar, não, mas vamos tocar esta que é para não ficar de fora, vamos tocar a outra. Por mais científico e por mais inteligência artificial, se quiséssemos usar isso para que é impossível, vai haver sempre gente no fim do espetáculo: não tocaram aquela ou não tocaram a outra, não é? Porquê? Porque há canções que fizeram, que marcaram uma época. Há bocadinho falei na Nuvem Negra. É uma canção muito datada. É uma canção de 1977. 77, por aí. E é uma canção muito datada, porque bateu em pessoas que estavam muito... 78. É diferente. 77, 78, é por aí. E bateu em pessoas que estavam muito envolvidas no processo, não só no processo que se vivia naquele país, no nosso país naquela altura, mas também nas músicas que se ouviu e nas temáticas que eram cantadas. Portanto, é uma canção que fez dizer: vocês não vão cantar? Já me perguntaram várias vezes. No Negra? Sim. Agora, de facto, se nós formos buscar as 4 salas, não é? E espremermos as 4 salas, aquilo sai muito pouco, não é? Portanto, não vale a pena estarmos a incluir dentro desses espetáculos canções que podem ter factualmente dito a algumas pessoas, deixando de fora outras canções que podem ter dito a um número muito maior de pessoas e façam muito mais sentido, porque estão, como estava a dizer o Gil, aí bem, que estão canções que estão que ultrapassam o tempo, ou seja, não estão datadas, não estão agarradas a uma e há aqui outra questão importante, põe-se onde? Porque isto é muito fácil dizer assim: vamos tocar aquela, está bem, está aqui a ordem, onde é que pões? Porque depois o espetáculo tem um fio condutor emocional, tem um ritmo. E, portanto, não havia sequer a possibilidade de fazer um alinhamento diferente em todas as 4 noites? Havia, mas isso era estragar. Isso era estar a rasteirar-nos a nós próprios, aos técnicos, ao desgraçado que Pedro Lesta. Durante o espetáculo? Não, ou seja, a segunda noite em Lisboa é diferente da primeira. Um alinhamento diferente em cada noite. Na primeira noite tocavam uma coisa, na segunda noite tocavam outras coisas. Agora faço-te uma pergunta: para quê?
para viver tudo numa noite, mas é ao longo de 4 anos. Mas é que o público só que a questão... O público é diferente. Desculpa lá, É mais fácil substituir o público do que as canções. Paulo, Exatamente, quer dizer, vamos lá ver, não é? Exatamente. sem dúvida, essa questão faria todo o sentido ser posta a uma banda que estivesse no pleno cotidiano e ativo. E mesmo assim. E mesmo assim. Mas podias fazer uma coisa, Não, e tem que lados Cs, lados Ds. Não, Gil, mas isso... deixa-me ajudar-te aqui. Isto era engraçado para fazer uma temporada. Pois, por O exemplo. Trovão estava no ativo, agora faz uma temporada, vai para um teatro e está um mês. Não é? E as pessoas que iam assistir a isto sabiam que amanhã provavelmente iriam ver outro alinhamento que não aquele que viram, percebes? Isso era sempre um risco que as pessoas tinham. Era interessante, Não tinha piada agora, de facto. Mas é muito arriscado. Neste caso não, no nosso caso. O que se pretende aqui, o que é que se pretende quando nós construímos um alinhamento para um espetáculo? Pretende-se fundamentalmente que haja aqui um partilhar e uma empatia, mas fundamentalmente um partilhar de emoções que existe e que deve existir entre nós e o público. Porque aquilo que nós sentimos em cima do palco, que nós nos divertimos, as emoções que nós sentimos, aquilo com que nós nos comovemos, com que nós nos rimos, com que nós nos enganamos, com que nós com que nós comunicamos uns com os outros, tudo isso pretende que se passe para o público, que o público sinta isso connosco, percebes? E isso é possível quando tu constróis um caminho do espetáculo entre as canções, ou seja, uma curva emocional em que faça com que as pessoas que essa curva seja inteligível também pelas pessoas, fundamentalmente pelas pessoas. E então aí estamos todos juntos no mesmo processo, percebes? E eu estava a falar do caber por causa disso, porque quando nós fazemos, às vezes temos uma música que até gostávamos de tocar, só que ela não cabe ali. Não cabe, não há um único sítio onde ela cabe. E não é abrir, então afasta-se a quarta, entre a quarta e a quinta, pois não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Há alguma canção do Trovante que vocês olhem hoje em dia e pensem que devíamos ter feito isto de maneira diferente, em termos de arranjos, em termos de instrumentos que deviam estar lá? Não vejo isso assim, não vejo. É um bom exercício. É um bom exercício, mas não vejo. Acho que o nosso processo de recuperando aquilo que aconteceu connosco, e a primeira resposta do Luís, acho eu, foi nós estávamos sempre tão obcecadamente juntos uns com os outros, tão obsessivamente agarrados à banda. Todo e qualquer acorde, arranjo, tom, estrutura da música, a relação com a letra, final da música, princípio da música, tudo isso foi tão abertamente discutido que correspondeu àquilo que nós sentimos na altura. Tudo correspondia. Por acaso sou capaz de dar um exemplo ou dois. Foi tudo sincero, foi tudo intensamente vivido. Claro que tu podes voltar agora às canções e se quiseres fazer uma outra versão podes fazê-la, podes fazer 30 por uma linha, não é por aí. Não é por aí. Mas deixa-me dar-te um exemplo. Não é? Agora, enquanto banda, enquanto pessoa que fez parte daquele processo, ter algum tipo de repulsa é uma palavra forte, mas qualquer tipo de sim, não convivência. De repulsa, trata-se de passados estes sim, anos todos, sim. Se calhar aquilo devia ter sido feito de outra forma. Não, mas sim, eu mas vou dar há um coisas exemplo. que podiam ser feitas de outra forma. Por exemplo, o som, no meu entender, quando ouço o reverb de uma tarola interminável. Isso era da época, isso era Sim, assim. mas essa época, por exemplo, chatei-me porque se calhar se não tivesse tanto reverb. Mas está a voltar. Está a voltar. O Gate Reverb está a voltar. Tá a voltar. No pop está a voltar. Ok. Não, é curioso. É curioso, mas a mim chatei-me, por exemplo, ouvir aquilo nunca mais acaba. O reverb. Não, mas deixa-me dar um exemplo. Chatei-me. No último disco, nós aceleramos uma música porque a opinião da malta, da promoção, é que a música precisava de ser acelerada. E essa música chamava-se Objetos Perdidos, que foi o single e que nós nunca mais tocámos. Nunca mais tocámos. Tocámos uma vez. Não, nunca mais tocámos agora nos nossos reencontros. A música ficou estupidamente acelerada. Yeah. Se fosse hoje, nunca teria saído daquela maneira. E foi um equívoco. Eu acho que estas coisas não custa nada, não tem problema nenhum dizer publicamente. Foi um equívoco. Nós tentámos ser mais pop do que éramos
E tentámos ir atrás. Acabou por não ser um equívoco vosso, acabou por ser um equívoco da editora, não? Mas nós é que acelerámos a música. Sim, a culpa é nossa. Pronto, já nos aconteceu. Outro exemplo. No Terra Firme há uma música chamada Bye Bye Blackout, que nós, quando gravámos, para facilitar, não usámos um naipe de metais daqueles dos anos 20 e 30, porque achámos que ficava suficiente bem com sintetizadores. E depois regravámos a música com os metais. Portanto, nós já voltámos atrás, já tomámos decisões. Sim. E eu acho que é legítimo. A maioria, eu acho que é óbvio que nós não mexeríamos, mas nós fizemos bastantes erros. Por outro lado, fizemos. Nós cortámos músicas a meio porque porque a editora achava que o disco ficava muito comprido. E depois, quando vi o filme dos Queen, pensei assim: peraí. E de facto, as músicas há 2 músicas que têm um fade-out cedo demais. Lá está é o que o João estava a dizer. São músicas que não são êxitos comerciais, mas eram músicas de investigação que não mereciam aquele tipo de cosmética e que nós fizemos. Na altura, fazemos parte de uma equipa grande e a editora investiu e a promoção quer que o disco venda e funcionamos todos em equipa. Mas há vezes em que nós cedemos e não devíamos ter cedido. Nós fizemos tentativas de rearranjar algumas músicas. Foi um desastre. Portanto, não vale a pena. Tirando o Bye Bye Blackout, foi. Sim, mas não estou a dizer. Não, foi um desastre. Não vale a pena. Não, é que ouvimos aquilo, tudo bem. Não presta. Não, é aquela esquece. história de que a gente estava a falar agora em off do Bruce Springsteen, da cassete. Nós melhorámos as músicas a tal ponto que ficaram piores. Exato. Em 2011, o Manel Faria afirmou que a melhor coisa que o Trovante na vida foi nunca estar na moda. Porquê? Eu acho que se prende com várias coisas. Primeiro, porque nós éramos um grupo muito... Desculpa interromper. Lá está as coisas que ele diz e que, por fazerem parte da história do Trovante, ele está a falar em nome do grupo. E pode falá-lo. Todos nós pensamos isso mesmo. Ok. Desculpa interromper. Então faço a pergunta. Então se pensares, siga, pensas o mesmo que eu, porque é que me interrompe? Eu não digo que penso. Estou a dizer é que tu pensas. Não, estou a dizer que tu pensas o mesmo que nós. Eu penso. É isso mesmo. Eu então concordo com o Luís. Mas bastante diferença. Eu concordo com o Luís quando ele se lembra que eu disse isso. Exato. Pronto. Fazendo uma análise o mais objetiva possível. Nós éramos um grupo muito comprometido politicamente. Estávamos muito virados para a luta política na altura, a seguir ao 25 de Abril. Estávamos muito virados para ouvir influências que vinham de Cuba, vinham do Brasil, da música popular brasileira, e isso acabou por nos influenciar muito mais do que a vaga pop do início dos anos 80, que influenciou muitos companhões de ruta nossos. Ou seja, nós quando entramos no mercado éramos um bocadinho fora de moda e depois fomos ficando sempre ao lado da moda. E a moda era os grupos que estavam mais na moda, como os Heróis do Mar, como depois mais tarde o Sétima Legião, cultivavam um tipo de música muito diferente do nosso. A nossa música era muito mais orgânica, muito mais acústica, e eles começaram muito mais cedo. Eu lembro dos Ban aparecerem com caixas de ritmos e material de sintetizador programados, um bocado Pet Shop Boys, mas aquilo a nós, eu hoje olho para esse tipo de cultura com alguma admiração, mas na altura a gente não gostava nada daquilo. Por isso eu acho que foi bom nunca termos estado na moda, porque o que está na moda passa de moda. Até porque vocês já esgotaram uma Mel Arena e esses grupos já não tocam. Sim, é verdade. É verdade. O Trovante começou em 1976, com 5 pessoas e, palavras vossas, no meio de uma forte dose alcoólica. Quem eram estas pessoas e como é que se deu esse Disse encontro? essa cena. Eu não estava. Quem é que disse isso? Na entrevista que eu li, que foi ao jornal A Capital por volta de 1981, a entrevista vem como coletivo. Portanto, não sei o indivíduo que a preferiu. Então, só o final da frase.
Desculpa, no só... meio de uma forte dose alcoólica. Sim. Não seria cólica? Eu acho que não tem mal nenhum. Não tem absolutamente mal nenhum. Não, nenhum. Eu lembro perfeitamente quando eu Eu começava. acho que é grave dizeres uma dose, não, foram várias doses. Não fui eu que disse. Eu acho Eu que não quem sei de falou muito comedido. Foi, sim, confirmo. Não, tudo bem, então, mas isso lembro perfeitamente quando começávamos a tocar, não éramos ainda a banda, lá em Sagres, não é? Sim. Era só garrafas, para o pessoal não acabar de tocar, não é? Aí estávamos a fazer versões disto, aquilo, aquilo outro, e a cantar coisas portuguesas e não só. Lembro perfeitamente das garrafas virem para a nossa mesa, assim, muitas garrafas diferentes. Era mais Imperial e Medronho naquela altura, não é? Imperial Medronho, Sim. e Aquilo... não só, mas havia Havia whisky também, muito Sim. whisky. Houve Mas- uma altura que a gente ensaiava com aguardente de maçã, não te lembras? Também. Vinha de E é bem pinhel. belos tempos, Afinal, caramba. quando não há dinheiro para comprar uma coisas melhores, há coisas Mas piores. belos tempos. Mas é assim, fundamentalmente nessa época, e ainda bem, nós passámos passámos totalmente ao lado de outro tipo de estimulantes. E ficámos num que é mais tradicional e mais tem a ver com a nossa cultura, com uma forma mais pronto, fomos um bocado por aí. Belo bagaço. O belo bagaço, ou o belo. Depois entramos depois coisas Pois mais sim, estrangeiras, bom. como o gin tónico, etc. Mas fundamentalmente sim, que era daquelas coisas que um grupo de amigos, quando está a uma mesa, bebe e toma. E naquela época é engraçado estar a falar porque quando estávamos em Sagres, nós estávamos acampados na praia e nós íamos à noite. Nós não tínhamos dinheiro na altura, éramos, como todos os jovens naquela altura, ainda hoje dinheiro é coisa que não comparece. E nós íamos para o restaurante Mar à Vista, íamos para lá beber café depois de termos jantado qualquer coisa, e trazíamos as guitarras e tocávamos, e as pessoas começavam-se a aproximar, porque nós tocávamos uma das coisas mais diversas que havia. Passando um bocadinho muito para música o lado mais latino-americana, sério sabe? desta pergunta, o que é que vos aproximou criativamente? Espera aí, deixa-me continuar a contar. Isto não tem um lado sério, isto é um lado lúdico, porque naquela altura nós íamos tocando, não é? E as pessoas, muita gente que se aproximava e ficava ali depois a beber copos e ia-nos ouvindo tocar, e de repente julgavam que aquilo era um bar com música ao vivo, não é? Ou seja, julgando que aquilo era um bar com música ao vivo, também nós usufruíamos disso, porque os donos do bar iam-nos trazendo medronhas imperiais à borla para a mesa, portanto, e havia aqui um win-win, que a coisa funcionava bem. No meio desse win-win íamos fazendo coisas, íamos produzindo coisas, íamos encontrando soluções, íamos percebendo porque é que uma música da Violeta Parra ou do Esquilapayún, que havia também muita influência da música latino-americana que vinha do Chile, fundamentalmente do Chile e da Argentina, por causa dos golpes que fizeram com que houvesse muita imigração para a Europa, e nós de repente fomos também explorando esse tipo de caminhos, e é esse tipo de caminhos, essa é a identificação que nós sentimos em relação uns aos outros, musicalmente, que faz com que nós sintamos a vontade de nos juntarmos e começarmos a fazer mais qualquer coisa, porque percebemos que aquilo colava. E quando aparecem os primeiros poemas do Chico Viana, que passava lá férias connosco, começámos a perceber que esses poemas de repente podiam entrar na nossa forma de ouvir a música e poder construir música à volta. E então isso começa e vai por aí. Ou seja, podíamos estar a beber copos de leite, mas pode-se dizer que o bagaço foi decisivo e importante para juntar o pessoal naquela altura. é o que eu estou a dizer. Estás de acordo? Estou a sublinhar, estou a assinar por baixo. Eu não sei do que é que vocês estão Ou seja, não se trata aqui. Perdeste essa fase. O gajo era uma pandilha de bêbados. Apanhámos algumas, sim, é verdade. Mas não era propriamente mas depois recuperaste tudo. Mas onde é que tu passavas férias nessa perdido. altura? Mas não. Eu estava nas campanhas de alfabetização. Oh meu Deus, Tu eras um rapaz comprometido. Mas depois recuperaste tudo isso com alguma rapidez. Sim, pá, sim. Claro. Não, mas foi isso. É isso, de facto. Há aqui alguma inocência. Porque numa inocência não é fora do contrário da culpa. Não é? Há alguma inocência de estarmos num ambiente propício a estarmos todos a beber copos e fazer música, que não tem a ver isso com alguém que disse essa história de uma que dá a entender que estávamos afundados e num ambiente pré-alcoolismo. Não, isso não. Éramos muito meninos do coro, né, nesse aspecto, sem dúvida.
A primeira menção ao Trovante num jornal, ou pelo menos a primeira que eu detetei ao elaborar esta entrevista, dá-se em fevereiro de 1977, quando o grupo atua nos prémios do concurso literário organizado por alunos do Liceu Dona Filipa de Lencastre. Tem alguma memória disto? Dona Filipa de Lencastre. Tenho certeza. É o que diz lá no jornal, fevereiro de 1977. A capital também. Participámos? Tocaram nesse evento, sim. No Filipa. Eu acho que a primeira notícia que saiu sobre o Trovante foi no órgão na revista da Festa do Avante de 76. E dizia assim: Trovante, entre parênteses, UEC. Nós ficámos furiosos. Furiosos. Éramos uma emanação da UEC, era a União dos Estudantes Comunistas. Era muita gente que dizia que nós éramos o corpo oficial do PC, estás a ver? Sim, mas provavelmente eu acho que as primeiras notícias devem ter saído quando saiu o Chão Nosso. Isto na verdade nem sequer é uma notícia, é uma menção que vai acontecer este evento e que o Trovante vai lá tocar. Mas no Filipa de Lencastre, não me lembro todo. Foram os primeiros espetáculos que nós lembro-me de outros a... sítios. Sim. No Filipa, naquela altura tinha uma namorada no Filipa de Lencastre. Era então foi por isso. A única ligação que tinha com o liceu, mas não me lembro, a sério, de tocarmos lá. Opa, eu posso contar uma história. Mas tem a ver com o Filipa de Lencastre? Não, tem a ver com o nosso primeiro ano. Nós estávamos a começar a fazer espetáculos a pouco e pouco e íamos onde nos chamavam. Íamos sempre à borla, porque era uma coisa de militância. Portanto, costumávamos tocar sempre à borla. A gente queria tocar. E um dia recebo um telefonema da UEC a dizer: epá, queríamos saber se vocês podiam ir amanhã tocar Económicas, que hoje é o ISEG. E eu disse: em princípio, acho que sim. Epá, sabes o que é? É que o Sérgio Godinho vai lá a cantar. E nós precisávamos de uns gajos para ir com os bombos pelos corredores fora, chamar a atenção para o espetáculo dele. Foi das maiores ofensas que... Bem. E então a atuação que eles queriam era a gente pegar nos bombos e ir pelas salas, pelos corredores fora, chamar a atenção. E foram? Não. Claro que não. Claro. Mas sim, mas nessa altura já se começava. A primeira grande atuação que nós fazemos, de grande vulto e de grande responsabilidade, é na festa preparatória da Festa do Avante, da primeira Festa do Avante. Ou seja, eles fizeram essa festa preparatória um bocado para sentir o pulso ao que poderia ser um primeiro grande evento, que seria de facto o primeiro e o único em Portugal que até aí nunca tinha havido, a não ser Vilar de Mouros, com o Elton John. 72? 71. E quando se faz essa festa preparatória na FIL, que seria a primeira festa do Avante, nós, muito empurrados pelo Chico Viana, que era um velho militante do PC, pelo Zé Manel Osório, devem ter chateado tanta cabeça ao Ruben de Carvalho, que o Ruben de Carvalho disse: traz lá os miúdos, pronto, traz lá os miúdos, e nós fomos tocar. Eu não posso responder muito por isso, que eu lembro-me de ter subido e lembro-me de ter descido, não me lembro. E então nós tocámos, ok, tudo bem, está feito. Essa foi o primeiro grande espetáculo de responsabilidade, porque entretanto, onde é que nós tocávamos? Tocávamos em reuniões sindicais, tocávamos em reuniões de culturais, ou seja, que se dizia poemas e que se liam livros, ou seja, de uma intelectualidade de esquerda, muito ligada ao PC, mas era uma intelectualidade de esquerda interessante, em que nós também tocávamos uma ou duas, e tocávamos com o Adriano Correia de Oliveira, nessas sessões, ou seja, nós íamos tocando também, o que ia também exercitando e exercendo a nossa capacidade de tocarmos juntos ao público, para alguém, não é? Tocávamos com uma malta africana também. Pois, as coisas iam acontecendo por aí fora, e portanto é natural que tenha havido qualquer coisa desse tipo no Filipa. Mais tarde aconteceu também, íamos tocar à festa do Liceu do Eiras, essas coisas que mas aí já estávamos mais musculados, não é? Mas já foi anos 80. Já foi perto dos 80, sim. Também em 77 vocês lançam O Chão Nosso, vosso primeiro LP, através da Diapasão, que era uma etiqueta da Sassetti. Em que medida é que este disco reflete aquilo que era o vosso trajeto até então?
Foi o possível. Eu acho que foi. Nós nunca tínhamos gravado nada em estúdio. Era uma coisa totalmente. Tudo aquilo era novo. Tudo. O equipamento, o termos de tocar um de cada vez. Eu lembro que foi das coisas que mais impressão me fez, porque gravámos primeiro um metrónomo em cima de uma cadeira, com o tempo, e depois eu lembro de ter sido o primeiro a tocar, e fui tocar o alto e bom som no piano. Pá, estava tão nervoso que nem acertava nas teclas, e depois eles estavam na regi, anda lá com isso, pá. E depois calhou a todos, pá. Era uma coisa completamente stress, pressão. O som estridente que um tipo ouvia nos é que tudo aquilo estava mal, mas eu acho que a sensação que nós tivemos com esse disco foi o disco possível para as ideias que nós tínhamos. Foi o que saiu. Umas coisas melhores, outras piores, umas. Eu lembro do cheiro do estúdio. É isso que eu ia pensar, o cheiro do estúdio é uma coisa. Sim, o cheiro do estúdio era. Mas nós ainda éramos muito, muito verdes, muito nervosos. Eu lembro que uma das coisas que pensava é: o que eu estou a fazer aqui agora é para sempre. Que é aquele peso, é para sempre. Todo tramado. Tínhamos 19 anos. E é engraçado, nós tínhamos. Havia um produtor destacado para aquele disco, que era o Pedro Osório. E o Pedro, que não está cá para se defender, mas também não é nenhum ataque. O Pedro, e eu acho que ele fez bem, porque ele estava muito fora do tipo de música que nós estávamos a fazer ou queríamos fazer. E o Pedro, em vez de se envolver para querer endireitar-nos ou torcer-nos ou indicar um caminho, o Pedro, por simplesmente, desapareceu. Deixamos sozinhos no estúdio, com o Moreno Pinto. Foi a melhor coisa que ele fez. Foi a melhor coisa que ele fez. Agora, se tu perguntas em relação a lá umas notas por mim. Sim, mas isso eu não te quero. Coisas mais difíceis, ele emprestou uma mão. Não, emprestou um dedo. Emprestou um dedo, não. Sim, era uma coisa que eu não estava a conseguir fazer. Ele disse: queres que eu te ajude? E ele chegou lá e fez tanarã, e depois parou e eu pus a minha mão e fiz o resto. E estes gajos passaram o resto da minha vida adulta. Cada vez que eu me engano, eu estava-me a querer esquecer disto, não queres pedir um dedo emprestado ao Pedro Osório. Exatamente. Mas a pergunta que tu fizeste em relação a esse disco, nesse disco, eu acho que mais, falando de uma forma mais teórica em relação a isso, nesse disco está tudo o que tu possas querer encontrar naquilo que eram as nossas referências musicais e que vinham de trás, que eu te falei. Tu tinhas o alto e bom som, onde tu tens a música da América Latina muito lá. Tinhas a Engrenagem, onde tinhas a música do Brasil muito lá. Tinhas o A Flor da Vida, onde tinhas o rock sinfónico todo muito lá. Enfim, tinhas imensas, todas essas canções que lá estão, depois arquitetadas e completamente eu acho que agredidas, entre aspas, porque quatro cabeças ou cinco cabeças completamente à solta, não é? Mas muito desejosos de mostrar qualquer coisa que era aquilo que nós entendíamos que queríamos fazer, dessas influências todas e dessas referências todas que nós tínhamos. É isso que nós despejámos literalmente, eu não gosto de dizer literalmente, mas completamente despejámos tudo isso, toda essa informação para cima daquele disco. Tudo o que queríamos fazer. E tens lá uma canção extraordinária. Tens lá uma canção extraordinária. Qual? Show Nosso. Onde tens a música popular portuguesa também, não é? Porque é uma canção que é o Show Nosso, que é um nome disco que começa com uma temática alentejana, ou seja, com aquilo que nós entendíamos que podia ser uma aproximação ao canto alentejano. E depois continua, ou seja, que a música está partida ao meio, continua com aquilo que nós pensamos que é uma aproximação legítima e honesta à música do norte do país. É uma frase que em entrevistas da época vocês usavam muito, que é aproximação. Não que era uma recolha. Vocês faziam tentação de dizer que não era uma recolha de música. E não fazíamos. Exato, nós não, ou seja, havia quem o fizesse e que tinha o seu lugar bem definido e bom. Só uma recolha. Obrigado a Vitor Jara, por exemplo. Só uma recolha no nosso repertório. Acho que nem é recolha, tiramos de um livro. Não, é uma recolha nesse sentido. Qual? A Molineira? Sim, é uma recolha. Sim, é mais uma música sacada de um livro. Sim, é uma música incidental. Demos-lhe o contorno também, não é? e depois juntámos a música incidental, mas é uma recolha. Sim, mas não. Ou seja, assumida, não. Sim, havia sempre. Ou seja, o que nós pretendíamos fazer, que sempre quisemos fazer, foi tornar real
a ideia que nós tínhamos do universo musical que se passava à nossa volta, mais ou menos distante, aquele que nós, pelo menos aquele que nós ouvíamos, não é? E também nós tínhamos dentro do grupo gostos, aqueles gostos em que num coletivo se tornamos num só, que é esse tal rapaz chamado Trovante, não é? Que nós chamamos por o Trovante, que é aquele tipo que é resultante desses gostos todos, não é? Manuel Faria tinha de facto uma cultura clássica muito maior do que a nossa, não é? Porque ele ouviu música clássica desde miúdo, tinha uma aprendizagem clássica do piano, etc. E nós tínhamos outro tipo de o Gil, por ser de Beirão, na Covilhã, estava muito mais próximo da música Beirã, neste caso. Eu era de Lisboa, não tinha proximidade com a não ser com os pregões da rua que se ouviam, mas sei lá, percebes, tudo isto era. Mas sabes que é uma das coisas que mais desafiantes, pelo menos agora em 2025, 26, é a ideia que nós sempre perseguimos entre Vante e depois por aí fora a vida de cada um. Agora falo por mim. É quando tu consegues aproximar-te das raízes tradicionais e consegues fazer uma peça qualquer nova da tua cabeça. Sim. E ela depois começa pode entrar naquilo que pode ter a legitimidade de ser encontrada como uma coisa tradicional. Ou seja, quando tu consegues uma coisa que tu faças, moda alentejana, e depois de repente tu vês os putos lá no Alentejo a tocar aquela moda como se fosse uma coisa tradicional, nem sequer sabem quem fez. Tipo, até parece que é, não é? Até parece que é. Eu acho que isso é um dos grandes desafios de qualquer criador, acho. Sim, há uns tempos o João disse que o Trovante tinha uma Portugalidade definida pelo próprio grupo. Uma Portugalidade. Tem, eu acho que sim. Acho que o olhar Trovante é um olhar totalmente português, mesmo quando as referências eram de fora. O olhar era nosso. Desde no primeiro disco já se notava isso, quando nós fazíamos... estávamos muito fascinados com a música sul-americana e latino-americana. Mas o olhar era nosso. E foi sempre pela vida do grupo, foi sempre esse olhar nosso perante aquilo que era essa legitimidade da música tradicional. Ou seja, encontrar qualquer coisa que fosse verdadeiro, mesmo que saísse dos nossos dedos e da nossa cabeça. Eu acho que é realmente um grande desafio e é a maior prova, de facto, que esse olhar português já está completamente assumido e assimilado. Porque mesmo que se haja referências na nossa vida musical de outros tipos, aquilo que nós fazemos é sempre o olhar português, é sempre a nossa vida que está ali. Nosso vocabulário, digamos. E Portugal já por si é uma mistura de tanta coisa. Já por si é o que é, não é? Os portugueses de bem. Onde a língua também é muito importante aqui. Eu acho que é importante também falarmos nisso. Porque o facto de nós termos trabalhado desde o princípio com o Chico Viana. O Chico Viana é um homem que é um escritor, digo muito dedicado à poesia, ou seja, um poeta. Não estou aqui a pôr e fazer juízos de valor em relação à palavra militante ou ao facto dos poemas deles terem uma característica muito ligadas às lutas que se passavam e aos momentos políticos do país. Mas havia uma coisa fundamental, que era o cuidado na palavra, o cuidado naquilo que se dizia, no como se dizia, não é? E isto era muito fixe, foi muito importante para miúdos com 19 anos e 20 anos como nós, que de repente começámos a sentir que havia que o facto de se cantar em português não é só chegar lá e abrir a boca e debitar uma série de coisas. Não, é pegar, para já é ter respeito, um respeito e um cuidado muito especial em relação à língua que se está a usar. Ou seja, dizer as coisas bem acentuadas, fazer com que as coisas tenham um sentido e haver um respeito grande pela língua. Por outro lado, sabermos e vermos como é que se podem transmitir ideias escritas para numa canção e vê-las de perto, porque nós sabemos como é que era, porque víamos as coisas do Sérgio Godinho, do José Afonso, etc. Mas sentir de perto, trabalhar isso, como é que isso funcionava.
Ou seja, é de facto a grande... Porque música ouvíamos nós todos os dias. Música tocávamos nós uns com os outros. Agora, a aproximação e o cuidado com a língua, com a nossa linguagem, com a nossa língua materna. Sim, sempre foi uma preocupação. Foi uma enorme. preocupação sempre que começou aí. Ou seja, eu penso que aí também muita coisa teria sido diferente se não fosse essa proximidade do Francisco Viana, do Chico Viana, nesses discos, não é? Sim. Acho que estou-me a lembrar da quantidade de vezes que nós tínhamos problemas não direito de consciência, que é uma palavra muito forte, mas quando era difícil encaixar uma palavra na música, de vez em quando, que obrigava, por exemplo, a pôr o acento ao contrário. Era uma das coisas que mais nos... Eu acho que nós ficávamos doentes. Nós não temos nada disso. Não temos, mas ficávamos doentes com essa... porque às vezes há soluções complicadas. Ou seja, eu acho que isso também tem muito a ver com a escola fadista, com a escola que nós... Desde o início bebemos bastante, tem a ver com o Chico Viana, sem dúvida, e tem a ver com a escola do Alfredo Marceneiro, com a escola de grandes fadistas que faziam questão em que a música e a narrativa musical tivesse completamente encaixada com o texto e com o poema ou com a letra, mas que a letra fizesse sentido ao ser cantada. Que não houvesse divisão das orações e depois não correspondia à divisão da narrativa musical. Ou seja, fazíamos sempre... Eu acho que é uma das grandes virtudes da escola Trovante, eu aprendi bastante com os meus camaradas que estão aqui e com todos os outros, foi exatamente esse rigor de tentar não partir a melodia em sítio errado em função do sentido do texto. As tónicas, e esta preocupação... Tempos fortes. Éramos miúdos, caramba. Mas e realmente entramos num carril da nossa vida em que esse rigor fazia com que as nossas canções, depois, quando eram cantadas pelo público, elas faziam sentido. E o público também foi crescendo connosco. E cantadas por nós também, ou seja, quando tu vais transmitir o recado, quando tu vais transmitir o recado cantando, não é? Tal e qual. Ou, repara, é uma coisa que tu leres uma prosa. Se tu leres uma prosa e não respeitar a pontuação que lá está, aquilo de repente vai dar para o torto, não é? Vai dar para o torto, sem dúvida. E a poesia tem pontuações também, como a prosa tem. Obviamente, como a língua portuguesa tem pontuações, tem vírgulas, tem pontos finais, tem pontos de exclamação, etc. Tudo isso deverá transparecer e ser levado para a canção. E, de facto, os latino-americanos... Sim, já tinham esse rigor. Os brasileiros, os chilenos, todos tinham esse rigor já. E o Chico tinha uma coisa que ele fazia questão de nos levar aos fados, não é? Tal igual. Que não fazia parte da nossa vivência normal. Mas o Chico pegava em nós e íamos ao Faia. Ou íamos ao 1001, não era? Era o 1001. Era o 1001, sim. Ou seja, e temos ao fado, que era uma coisa mais... com o Carlos do Carmo, com o Lucílio do Carmo, etc., com uma coisa mais com a nobreza do fado, e depois íamos para o 1001, onde de repente tínhamos o fado vadio, tínhamos o fado de fora de horas, não é? Que não estava no nosso caminho, mas nós de repente começámos a palmilhar esse caminho e fez sentido. Tudo isso fazia sentido. E o que nós aprendemos aí, que tem muito a ver com isso... E há uma pessoa importante na nossa vida, que foi o Fausto, que nos ajudou bastante. Isso é outra mais tarde. Agora, esta história do Fado... Juntou-se a isso. Não é? Quando o Fausto começou... Quando nós começámos a trabalhar com o Fausto, em 77, ia fazer espetáculos com ele, íamos a Angola, íamos a Espanha, e éramos quase como um grupo de apoio dele, mais ou menos. Depois o Fausto entrou no segundo disco do Trovante, no Em Nome da Vida, a fazer arranjos do disco. Os arranjos são praticamente todos do Fausto, e também da produção. O Fausto, basta ver por este rigor, tipo todos os discos do Fausto. O Fausto era hiper escrupuloso na maneira como escrevia e na maneira como cantava ou que escrevia. Ou seja, quem tem este princípio com o Chico Viana e de repente leva com o Fausto em cima, ou seja, é de facto... Curiosamente, os nossos é indelével a influência dessa vontade de ser rigoroso e de ser... O que não quer dizer que às vezes não se consiga, às vezes falha-se, não é? Mas a maior parte das vezes tenta-se ser.
Sim, deu para mim hoje em dia trabalhar com outros colegas nossos e a ver o quanto foram diferentes os caminhos de cada um. E a leveza em relação a isso de outros colegas, que às vezes faz-me confusão por educação, faz-me confusão e dá-me sempre a ideia que a música, que a letra foi metida à pressão numa música só porque se tinha a música. E no nosso tempo, não, isso nunca acontecia. Se havia uma melodia que tinha potencial para ser uma canção, então trabalhava-se uma letra em função, mas depois encontrava-se um meio termo, um equilíbrio para que as duas... A canção nunca podia ser instrumental. A canção podia ser instrumental. Podia ser instrumental, claro. Mas sabes que havia muita nós trabalhámos gente, todo tipo, trabalhámos de todas as maneiras. Havia muita gente que compunha em inglês. Exatamente. E depois punha uma letra em português. E aquilo não encaixava. Às vezes a martelo, coisa. não é? Outras vezes encaixou bem. Conheço alguns casos que encaixou bem. Sim. Mas instrumentais tu vais ver a passagem por Sevilha, vais ver a mulata, vais ver uma série de temas instrumentais. Eu acho que pelo menos por disco teríamos um. Nós tínhamos sempre um instrumental. Carreada, a Ibérica, há assim uma série de instrumentais, não é? Mas nós não éramos de facto um grupo instrumental. Isto era daquelas coisas, lá está, o querer meter o bedelho em assuntos. Mas tu lembras-te de uma coisa curiosa que acontecia connosco, que era antes de metermos a voz, muitas vezes, antes de ter lá a melodia da voz, a gente ouvia os instrumentais das canções. Sim. E ficávamos extasiados a ouvir o arranjo e a canção antes de ter a melodia, antes de ter lá a voz. E aquilo também funcionava como instrumental. Lembro perfeitamente de estarmos a ouvir. Sim. Mas todas as canções têm muitos instrumentais lá dentro também. É uma característica nossa. É isso, é uma característica nossa, onde eu ia chegar. Sim, sem dúvida nenhuma. O que dá uma riqueza enorme, o que faz com que agora se olhe para esse cancioneiro todo que nós fizemos durante 16 anos. Então essas canções são canções que nós revisitamos, mas sabes, sem aquela ideia de estamos a ir a uma coisa arqueológica, que é preciso fazer a análise de carbono 14, ou uma coisa qualquer que está lá nas pirâmides. Não, é uma coisa que está muito ativa, muito viva e realmente é extremamente rica. E nós de repente estamos a ir lá. Sim, há muito elemento lá dentro. Eu acho que é uma opinião pessoal, que é inútil querer pegar numa canção do Trovante e querer fazê-la à la pop. Não resulta. Acho que é inútil, não sei. Tudo é livre, pode-se fazer o que se quiser. Não estou aqui a dizer que é proibitivo, não é. Mas é inútil, ou seja, o que se vai. Lá, era o que dizia também o Gil no princípio, Manuel, ou seja, todas elas eram resultado e tens imensos compassos do atirar para dentro do caldeirão todas fácil. As coisas que nós tínhamos na cabeça, depois aquilo era tudo mexido, depois saía qualquer coisa e só no final as coisas só iam para disco quando todos estávamos de acordo. Vocês iam ficar surpreendidos com algumas coisas que a inteligência artificial é capaz de fazer. Está bem, ok. Graças a Deus que não havia, porque vou-te dizer uma coisa, não é? Não, é verdade. No outro dia mandaram-me uma música minha em 20 estilos diferentes. Pá, é inacreditável. Sim, inacreditável. Claro que é. Não. Claro que é, mas e não é forçada. É inacreditável no bom ou no mau sentido? É pá, no sentido perigoso. Uhum. Desde que seja identificada como inteligência artificial. Essa música tem uma versão. Isso foi o Suno, acho que conheces. Sim. Suno 5. Uma versão jazz. Epá, é inacreditável. É inacreditável a qualidade musical, ou seja, aquilo para mim não tem interesse nenhum. Mas a qualidade sonora, ideias que entram ali, mas com certeza que vem do outro lado. Nota-se bem que é inteligência artificial, não é? Então não notas. Vamos devagar. Dá tempo ao tempo. Eventualmente chegará ao ponto em que já não se consiga notar. Dá tempo ao tempo. Mas não falemos. Não, mas eu estou a dizer, eu acho que qualquer pessoa com talento que queira fazer uma versão pop de uma música nossa, eu acho que o conselho que eu daria é: faz uma coisa muito distante, porque se for uma coisa muito parecida vai soar mal. Pois. Mas se calhar é possível. Nós já fizemos versões nossas de coisas. Não, mas para nós também é a mesma questão. Mas eu também acho que é uma música muito para nós distante próprios do universo pop. Quer dizer, tirando, sei lá. Sim, há uma outra que sim, mas não. Mas esse universo, por exemplo, dos anos 80 que eu estava a falar há bocado,
dos sequenciadores, nós também tentámos. Nós gravámos o Perdidamente com uma versão só de sintetizadores e nunca mais a usámos. Aquilo não era a nossa praia. Aquilo não era a nossa praia. Sim, não era a nossa praia. Rapidamente aquilo foi substituído por piano e voz e que resulta. Tá bem, mas foi uma experiência. Mas eu acho que os artistas têm obrigação. Os músicos têm a obrigação de fazer experiências. Não é para tocar ao vivo. Eu dou-te a experiência. Eu acho que uma banda que não faça experiências anda aqui nós corremos riscos, não é? A fazer cálculos como fazem os financeiros. Isto não pode ser assim. E acaba a copiar-se a si mesma, não é? Claro, e vamos fazer isto porque isto resulta. Não, vamos fazer isto porque isto resulta e o retorno sobre o investimento é mais. Nós não podemos funcionar assim, nós temos que experimentar a coisa. Bora lá ver o que é que sai daqui. E houve muita coisa. Havia uma música que não sei se te lembras. Houve uma música que atravessou 3 discos nossos. Qual? Que nós gravámos. Já não me lembro, tinha um poema de Cesário Verde. Nós gravámos num disco, ficou uma porcaria, mandámos para o lixo. Gravámos no disco a seguir e também não ficou. E gravámos. E essa música não sobreviveu. A música não sobreviveu. Mas fomos experimentar, tínhamos pena, era não sei o que dos coturnos. Sim. E eu lembro da história dos coturnos. E nós queríamos mesmo que aquilo resultasse. Pode ser que tenha lá mesmo. em casa no sítio qualquer. Depois há aquele juízo final, não é? Não, tira que isto não. Mas eu acho que nós termos pegado nos sequenciadores, como o Arthur pegou, e no Pro 24, que era o primeiro sequenciador profissional, a sério, que a gente mal. Eu lembro que o Arthur, quando acabou de fazer o arranjo, e eu perguntei-lhe assim, já fizeste save? E ele carregou no save, mas enganou-se, carregou no load e apagou aquilo tudo. E na altura não havia backups, não havia nada. E essa experiência valeu pela experiência. De facto, aquilo não tinha muito a ver connosco. Nós não queríamos ir para o palco com sequenciadores e coisas. Não era a nossa. Nós somos um grupo orgânico, mas fez parte. E acho que é a obrigação investigar e experimentar. Riscos que se corre, é normal. Claro. Pois. Pronto, agora não. Fica... Eu lembro, tenho ideia disso, esse poema chama-se Pro Pudor. Exatamente, pronto. Sei qual é. Pronto. Olha, nós nunca conseguimos gravar. Quer dizer, fica uma informação. Eu já fiz uma outra música recentemente e pretendo gravá-la um dia qualquer. Esta? Com a tua sorte é que não nos tens lá a nós para... Mas desta vez acho que correr bem. Como vai correr bem. Não, acho que vai correr bem. Pois, claro. Nós não estamos lá. Vamos passar um bocadinho mais à frente. Mas ainda falando de canções, em 1968 o Trovante atua e vence, juntamente com Carlos Paulo, o Festival Nacional da Canção Política, que vos leva até Cuba. Então foi isso que o Luís estava a falar. Nuvem Negra. Conta essa história como deve ser. Por favor. O festival. Conta tu. Não, conta. O Festival da Juventude. Em primeiro lugar, foi Cuba, certo? É que também havia informações que tinha sido em Berlim Oriental. Isso é outra história. Cuba. Então ficamos por Cuba, então. Ficamos por Cuba. Havia um encontro internacional de estudantes da área comunista do mundo inteiro que andava às vezes era em Moscou, andava sempre nestes países assim que permitiam este tipo de coisas. E era em Cuba, em 78. E nós queríamos muito ir a Cuba. E havia uma delegação portuguesa que era 250 estudantes que iam a Cuba e eram nomeados pelos organismos internos lá da juventude comunista. Nós não tínhamos lugar nesses organismos, e quando se começou a discutir que era preciso levar uma delegação cultural, vieram alguns nomes para cima da mesa: o Ari dos Santos, Zé Carlos Ari dos Santos, Carlos do Carmo e Trovante. Só que o Trovante ir assim era muito impopular. E então o que é que se arranjou? Arranjou-se um festival. Arranjou-se um concurso. Parênteses. Não, o Trovante não vai porque o Trovante é profissional. Exato. Não, e já tem um disco. O Trovante é profissional. Mas é profissional porquê? Porque já tem um disco. Pronto. E então, como é que se resolve isto? Porque depois a malta lá de cima do PC queria mesmo que nós fôssemos, queria mesmo que nós fôssemos, nós queríamos muito ir, e então decidiram fazer um concurso de canção política
E nós compusemos a Nuvem Negra para ganhar esse concurso. E então ganhámos o concurso e nós éramos da UEC. E havia uma grande rivalidade entre a UEC e a UJC. A UEC era os estudantes, a UJC era os trabalhadores. E então ganhámos a execo com o Carlos Paulo, que era da UJC. E ficou... Acho que consigo cantar a canção. Eu não sei quem organizou isto. Quem organizou isto era a pessoa ideal para fazer a paz em Gaza. Porque isto foi uma habilidade. Uma flotilha, está a ser quem fez isto? Uma flotilha. Não, quem fez isto foi de uma habilidade política. Uma coisa que parecia condenada. Sim. E depois fizeram um regulamento. E o regulamento aí é que entra essa coisa. Não podiam ser profissionais. E depois mandaram tirar, porque senão a gente não entrava. Depois não podiam ter um disco gravado. Epá, tirem lá isso, porque nós temos um disco gravado. Então também tiraram. E o regulamento foi sempre ajustado. E lá fomos a Cuba. Com 400 italianos e 300 espanhóis, tudo num mesmo barco. Imagina o que é um barco soviético, com aqueles tipos quadrados e com tudo malta abaixo dos 20, ali nos 20 anos. Damos os sexos, 800 daqueles a entrar num barco. Epá, foi a loucura total. Foi a loucura total. Por acaso até nem foi muito, podia ter sido mais. Não te correu bem, mas pronto. Pronto, está bem. Podia ter sido mais, mas não, podia ter sido mais, porque repara uma coisa. De facto, aquilo estávamos todos a olhar uns para os outros, mas quem é este, quem é aquele? E é muito engraçado. Para além disso, quando se fala, não, aquilo eram os comunistas, os comunistas, no meio daqueles comunistas todos, dos espanhóis, havia gajos das falanges. Ok? Havia um grupo das falanges espanholas, que eram estudantes que iam para o Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes, que era em Havana. Ou seja, esse Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes era mais aberto do que nós cá pensávamos que fosse em relação só aos partidos comunistas. Isso era em Espanha. A Espanha sempre viveu mal. Era tudo não, estás a ver em Portugal, está bem, mas Espanha era diferente. Espanha já Festival Mundial, tinha os franceses, tinha os italianos, tinha os gregos. Depois era inacreditável, porque os italianos não se pagava em nada, em lado nenhum. E era o auge do regime. Se quisesse beber no barco, tinhas que pagar. No barco, sim. Mas em Cuba não, em Cuba estávamos no auge do regime. O barco tinha uma discoteca. Tinha uma discoteca pequenina, a malta ia toda para a discoteca a apanhar grandes piadas. E então o barco foi andando para Cuba. E então, mas eu não apanhei nenhuma, aquela era carinho. Os tipos fechavam a discoteca à meia-noite. Todos os dias, mas todos os dias, à meia-noite, passava para as 11, porque tínhamos atravessado o fuso horário. Pois é. Então, todos os dias íamos chamar o gajo. Abre esta porcaria. Abre lá esta porcaria, então, fecha já. Não, agora já são 11. Esse barco é engraçado, porque o barco partiu de Odessa. E então foi parando pela Europa toda até chegar a Portugal e nos sítios onde parava recolhia gente em Génova, em Barcelona. Sim, em Génova, Barcelona. E então foram em Paris, em França. Não, era só italianos, espanhóis e nós. Italianos, espanhóis e nós. Não havia franceses. Em França entraram franceses. Os pais entraram em França. Então foi em Marselha. Foi Marselha. E quando o barco chegou, o navio chegou, entramos todos, lá, FRA, entramos por ali dentro. E então começámos a ver que havia à noite, havia uma rede na piscina. À noite era agosto, isto é porra, mas banhocas à noite, não sei o quê. Não, à noite não há nada. Aqui não se passa nada. E então o que é que tinha acontecido? A neta da Violeta Parra, a Tita Parra, sentou-se na Amorada e então ali perto de Marselha à noite caiu do navio abaixo, e aquele navio grande, não é? E por milagre se fosse, por milagre apanharam-na e quando nós chegámos passou a ser tudo proibido. Apanharam que a partir daí ficou tudo proibido, para ninguém mete os pés na piscina à noite. Portanto começaram a ter algum cuidado em relação aos excessos, não é? Mas e com isto para dizer que de facto aquele navio foi um navio muito engraçado, com não só com a diversidade de gente, não é? Imagina tu também no meio daquela história todo o Mário dos Santos, não é? Aquilo era muito engraçado em termos também de debate, de conversa,
Foi de facto uma viagem, foram 10 dias. O António Vitorino. Foi assim uma Sim, malta sim, exatamente. Foi muito engraçado. Foi uma experiência de facto única e irrepetível. E Cuba em si, como é que foi? Naquela altura, quando chegámos à Havana, de facto, Cuba estava completamente em festa. A Havana estava completamente em festa. Porque de facto estávamos numa altura, em 78, em que tudo havia e nada faltava. Não é? E Cuba estava preparada para fazer isso, para fazer aquele festival. E aquele festival, de facto, correu às mil maravilhas, um bocadinho menos para nós, porque nós não éramos propriamente muito conhecidos, não é? Nós tocámos, os sítios onde tocámos, eu lembro que tocámos num sítio que foi em frente ao Hotel Morro, ao Hotel Disparate, à Fortaleza. Sim, à Fortaleza do Morro. à tarde. E tocámos à tarde, para 12:30, uma datada um calor desgraçado, em que as únicas pessoas que lá estavam éramos nós. Não é? Sim, praticamente. Portanto, vou assumir que o camarada Fidel não vos viu tocar. Não, mas a gente viu-o atuar. Nós vimos o atuar. Vai durante 3 horas. Exato. Por acaso não foi dos mais longos que ele fez. Foi longuito. Não foi dos mais longos. Não. Mas Foi muito 1h e picos. Está pouco. Nós Foi íamos na rua e as pessoas saíam de casa e convidavam-nos para entrar, ofereciam-nos coisas. Sim. Foi muito giro. Valeu a Nuvem Negra e valeu o concurso de canção política. Sim. Curso viciado. Em 81, o Trovante marca presença no programa Febre de Sábado da Manhã, do Júlio Isidro, em que Luís é questionado sobre como é que o grupo explicava ter conquistado o público do rock não sendo uma banda rock. E à altura o Luís não respondeu. Não respondi. Quer fazê-lo agora? É espantoso eu não ter respondido. E o Júlio Isidro deixou que eu não tivesse respondido. Aparentemente. Como é que Como é que o Trovante conquistou o público do rock não sendo uma banda rock? Bom, houve aqui um golpe. Isto em que ano é que é? 81. Ainda não havia balada às 7 sais, para não. Havia, pois. Havia Luís 81. Filipe Barros. Havia, foi o Luís Filipe Foi em Barros. 82? Não, foi Não. 81. 81. Olha a Foi, matemática. confia. Quando é que sai o Confia. Baldo Bosque? 81. 81, Luís. Balda Bosque 81, sim. 81. Tem. Então pronto. Foi. Querem chamar alguém que seja deste grupo? O Luís Filipe sabe, Barros. O Paulo diz que é. Uma das coisas que acontece aqui, mas uma das coisas aqui que bateu forte, havia o Rock and Stock. Obrigado, Tejo. Muito obrigado, Tejo. Foi o Rock and Stock com o Luís Filipe Barros. E o Luís Filipe Barros, pá, que era nosso amigo, pá, ele dizia: pá, a balada das 7 saias, a música fatal, a música do caraças, e não sei o quê, pá, isto é uma estupidez, eu queria, pá, passar isto no meu programa, pá, é uma estupidez não poder passar isto e não sei o quê. E de repente, tipo, teve uma visão é que dizia: espera aí um bocadinho, eu vou passar isto do meio para o fim. Portanto, a música é lenta, uma metade. O Trovante tinha um bocado essa mania de fazer a música às metades, e a segunda metade aquilo arrancava com mais drive, não é? E o Luís começou a levantar aqui no Rock and Stock, não sei o que mais, Trovante, nova novidade, não sei o que, balada chateada aqui, pau, e mete naquele da metade para a frente. A música ficava curtinha, um minuto e meio, portanto ainda era para ele dar-lhe jeito. E foi de tal forma que aquilo de repente chegou ao top do Rock and Stock e ficou umas semanas no top do Rock and Stock. Ou seja, aquilo provocou algum frisson no meio do público do rock também, que se estava a construir naquela altura. Também não havia. Mas não era bem o público do rock, era Não, malta mais nova. Era malta mais nova, pá, sei lá. Que é o público do rock? É uma pergunta um bocado difícil. Pois, não sei. Pô, olha, estás-me a pôr um bocado numa situação complicada, porque eu não me lembro porque é que o Júlio fez essa pergunta. E eu não me lembro porque é que não lhe respondi. Isso podem ver entre vocês. Não lhe respondi com esta história, com certeza, não é? Mas posso telefonar. Mas olha que ele lembra-se de tudo. Ele lembra-se de tudo. Mas mantendo no Baldo Bosque, é um disco que o João disse em 2007 que já abordava uma certa problemática relativa a questões do ambiente. É a grande preocupação dos dias que correm mais do que o era nestes anos 80? Já viste como as coisas eram? Já. Sim, Nada mudou, não é? Eu lembro que assim nós fizemos uma canção chamada Pescaria, certo? Sim. E a própria capa do disco e o Baile do Bosque, propriamente dito. Sim, nós tínhamos já essa preocupação ecológica, sim, sem dúvida nenhuma. Não com
com a fatalidade com que as coisas se apresentam hoje em dia, com uma evidência, não é? Só um cego é que não, um negacionista é que não vê que há realmente alterações climáticas e que é preciso fazer qualquer coisa, não é? E continua na ordem do dia. Naquela altura era uma coisa mais bucólica, muito mais... eram os primeiros sinais da intervenção do homem negativamente no meio ambiente. Eu creio que foi por aí. E depois também corresponde essa preocupação ecológica mais a poesia cantada e musicada por nós. Digamos que foi o início da procura de uma linguagem diferente daquela que tinha sido a linguagem do PREC, mais não, no nosso caso nunca foi do PREC, mas nunca foi tão evidente esse panfletarismo, se pode chamar assim, mas foi uma maneira ardilosa que nós tivemos de fugir a temas vingentes naquela altura, que estava Portugal absolutamente com duas palas e só se fala assim, porque se não se falar assim não é... E fugimos dessa linguagem, assim como quem não quer a coisa... Através da poesia, do Eugênio de Andrade, através das preocupações ecológicas, que não era na altura de maneira nenhuma assunto na ordem do dia, não fazia parte da preocupação das pessoas, e nós conseguimos assim entrar e abrir portas para o nosso futuro. Muito serrateiramente. Sim, eu acho que foi uma maneira, se pode chamar, inteligente de dar a volta à situação. Bom, quem nos estiver a vir parece que somos aldrabões. Inteligente, estava a pôr aspas. Ponho aspas aqui porque foi ardilosa, digamos assim. É mais do nosso género. Não sei se ganhaste alguma coisa com isso. Não, mas foi uma maneira pronto, engraçada de sair daquilo que era o. Havia uma. Eu acho que era uma seca já. O que eu acho que tu. Deixa-me só pôr num outro tipo de palavras. Nós queríamos abandonar as causas demasiado partidárias foi o que acabei de dizer, e substituir por causas mais abrangentes. Sim. E eu acho que a ecologia era uma coisa que já se discutia. Não havia a questão que há claro hoje. Que eu estava por aspas no inteligente. Mas já, era mais, foi ardiloso. Pronto. Foi bem. Foi o que foi. Coisa discutia-se muito. Era mais na ordem de não cuspir para o chão, não deitar piadas. Depois também isso. O vosso último álbum, o Um Destes Dias, de 1990, acabou por conter uma canção que também se tornaria emblemática, como muitas outras, que é Timor. Qual é que é a história desta canção? Está ali o senhor que é uma história... A canção surge porque há um convite da minha irmã Margarida Gil para fazer música, banda sonora, para um filme chamado Flores Amargas. E ela fez o filme que se passava basicamente no Vale do Jamor, entre os refugiados que estavam ali em casas de madeira pré-fabricadas, foram construídas ali para receber os refugiados. E os timorenses que estavam lá, um povo assim gentil, muito meigo, aparentemente, mas com um olhar vibrante e cortante até, que levou a fazer aquela melodia, mas uma melodia que ainda não era a melodia que depois fiz. Não era propriamente uma canção, não era a canção que veio a ficar. Então essa melodia era muito ondulante, com a paisagem daquela zona, e foi então que... Mas já tinha um coro de... Eu toquei nessa música. Sim, mas já tinha o coro, como é que chamava o coro? Os miúdos timorenses, então já pusemos o refrão daquilo que viria a ser depois a canção. E depois, antes da canção vir para o nosso repertório Trovante, a canção passou por uma fase de... O João Monge escreveu a letra, o texto, e um pouco chocado com aquilo que tinha sido o Papa, o gesto do Papa não ter beijado o chão de Dili quando chegou a Dili, porque já tinha beijado Jakarta. Foi entendido por muitos de nós como um ato um pouco, entre aspas também, traiçoeiro perante uma comunidade que rezava em português e que era só por si um ato de resistência, rezar em português. E então, naquele meio hostil também com aspas, porque estávamos no meio
maioritariamente muçulmano, portanto aquilo foi era um ato de rebeldia, e rezar em português. Então o monge lá fez, daí agora compreende-se também a letra que ele escreveu. E então, quando passámos a canção para o nosso repertório, passámos a canção para uma linguagem diferente. Fizemos daquela melodia ondulante uma canção muito mais com arestas, com mais força, com uma sonoridade diferente, um pouco também inspirados naquilo que tinha sido a experiência do Peter Gabriel quando fez o Steve Biko. Eu lembro perfeitamente, nós falámos entre nós, eu gostava tanto, gostávamos todos daquele arranjo de percussão que ele tinha metido no Biko, e fizemos a nossa versão, a nossa maneira, o nosso olhar português e trovante perante uma melodia. Então, já com a letra, passámos para a linguagem trovante, e a partir daí começa outra história. Lembro perfeitamente de estarmos a tocar aquilo ao vivo e sentimos que as pessoas olham, Timor. Quando o disco saiu, houve um jornalista que fez uma crítica ao disco e disse que nós tínhamos uma canção sobre Macau. Portanto, É lá ao lado. Ai, Macau. é longe, é lá para aquele. Exato. Aquilo não estava mesmo na ordem do dia. Não estava na ordem do dia. Era um assunto incómodo, à esquerda, ao centro e à direita. Ninguém falava de Timor. E eu acho que aí o Trovante teve muito bem, Até porque acabam por colocar essa questão na ordem do dia, que era a pergunta que eu ia fazer a seguir. Sentem que nem que seja por uma ínfima parte o Trovante ajudou o país a obter a independência? Não, calma, Claro, agora sim. convém dizer várias que é coisas. óbvio, sim. A canção foi feita 2 anos antes do massacre sim. de Santa Cruz. E quando nós fizemos a canção foi de facto por causa do convite da minha irmã. Depois levou uma coisa, levou à outra e levou à canção. E nós começámos a tocar a canção ao vivo, e a canção começou realmente a tocar e a pegar. A canção era um momento fortíssimo no nosso espetáculo. Mas teve a ver também com o massacre antes, não é? do cemitério de Santa Cruz, em que a RTP pôs a Aquelas música imagens. como fundo no direto. E isso colou muita música àquela luta. Mas isso já é uma coisa que nos transcende, já não, Claro, a canção estava mas feita. eu acho que a Ou seja, canção nós acaba por ajudar. não fizemos a canção por encomenda de tragédia. Certo. Sim. É bom que se deixe sempre Claro. isso claro. Eu digo sempre isto em conversas quando falo da canção, porque realmente nós não corríamos atrás de um prejuízo, não fazíamos da desgraça daquilo, era uma desgraça humana, não fizemos merchandising. Eu nunca foi single desse disco. Nunca foi single também. De modo que a canção estava ali, a RTP depois ajudou e tal, e foram as crianças em Almada, liga-me o João Monge, a chorar, a dizer que as crianças estavam a distribuir a nossa letra e a música, e estavam a contar a música, e pediam às pessoas para pôr a sua mão, um papel cenário, por Timor. E começou aí o processo. Ou seja, é a sociedade, são os portugueses que pegam na canção e fazem dela o que foi, não é? É isso. Em breve, traços, foi assim. Mas o Manel acredita que sim, que por mais ínfimo que seja, os Trovante ajudaram em Timor a obter a independência. Eu não. Bem, então Não tenho essa pretensão. Não. Pronto, então vou contar a história A música pode ajudar a mudanças sociais, não é? Ajuda porque alerta Mas e deixa-me escalha. contar a Mas história com um bocadinho mais de alertando para essa questão, os Trovante, nem que seja por um bocadinho, os Sim, Trovante acabam por mas ajudar. foi por mais é mais também. neste sentido, Foi não é mais dizer do que que vocês são os um principais responsáveis. O que é que aconteceu? Quando foi o espetáculo no Mel Arena, foi a altura alta dos massacres em Timor. Nós tínhamos a música de Timor no alinhamento. Quantos anos depois? E estava lá no meio. 99. Em 99. E quando nós acabámos de tocar a música, o público continuou a cantar e nunca mais se calava com aquilo. E a música ganhou uma dimensão por causa da repressão das eleições. O que é que aconteceu? A editora o que nos propôs imediatamente foi fazer uma reedição do Um Destes Dias, que não tinha vendido grande coisa, mas que de repente começou a esgotar, porque as pessoas queriam comprar o Timor. E então propuseram-nos fazer uma reedição do disco com um selo a dizer contém a canção Timor. Nós recusamos fazer isso, porque isso seria estar a ganhar dinheiro à custa do sofrimento E então conseguimos convencer a editora a lançar um single
E todos os proventos desse single foram para a causa de Timor. E na altura estávamos a falar de 38 mil contos que se conseguiu angariar. Até o Estado Prescindiu do IVA. prescindiu do IVA. Portanto, foi maior. Dizem eles. Foi mais de 38, foi por causa Pronto. disso. E 38 mil contos na altura 55. é muito dinheiro. É muito 55, mas não. 55 mil contos. dinheiro. Com o IVA. Mas com o IVA. Pronto, já fizeste a conta. Portanto, eu acho que só isso é uma ajuda substancial. Mas eu acho que a música ajuda sempre as sociedades. Eu acho que não é só essa, são todas. Como a Grândola ajudou. Faz mover, no 25 de Abril, como- as multidões, faz as pessoas reagir Depois do emocionalmente adeus. e abraçar causas. E, portanto, mesmo numa ínfima parte, claro que contribuiu. Aliás, o ideal era fazer essa pergunta aos timorenses. Exato. Não é? Sim. Sim, mas tu já fizeste a canção em Timor, sabes quanto ela. Mas às vezes sim, mas não vai. Sim. Então, Sim. isso é uma experiência. Mas não foi feita com essa intenção, Não, nem foi certo, gravada certo. com essa Claro- intenção. claro que não. A Mas ponte- acabou por- Sim, teve um resultado fantástico. Para terminar, em 1991, ainda, em entrevista, creio que foi o Luís que disseste, apesar de também estar designado como coletivo, vocês lamentavam que a vossa música continuasse a ser tratada pelas instituições como um parente pobre. É lá. A nossa música ou a Nossa, música que é portuguesa? A música do Trovante. Não. Eu devo ter referido isso em relação à música portuguesa. Atenção às leituras disso. Isso- A música do Trovante tratada pelas instituições. Não faz sentido nenhum isso. Não faz, desculpa lá estar-te a dizer isso. Não, ora. Ok? Não faz sentido nenhum A eu música ter portuguesa, dito põe isso. isso em música Eu portuguesa. posso dizer que falar da música portuguesa estar a ser tratada como parente pobre em relação às Então peguemos instituições. por aí, então. Aí sim, aí posso dizer que sim, não é? E posso dizer que não só a música portuguesa como os artistas portugueses, mas fundamentalmente falando aqui da música portuguesa e na cultura, não iria só para a música, mas grande parte daquilo que é feito. Eu falo muito da música porque a música é aquela arte que normalmente, aquela arte que não é suportada pelo Estado. Okay? Mesmo que queira, mesmo que precisasse, não é. Ou seja, construiu tudo o que construiu em termos de música portuguesa foi construída pelos músicos, pelos artistas, pelos técnicos, pelas rádios, pelas editoras, por toda a gente que estava envolvida nisso. Okay? Agora, o que acontece é que muitas vezes, ou a maior parte das vezes, quando interessa, nós somos cultura. Quando não interessa, nós somos indústria. Ok? Portanto, nós andamos sempre aqui a viver nos dois carris. Não é? E ainda bem que nós conseguimos viver e sobreviver sozinhos, porque a música em Portugal tem que resistir e tem se desenvolvido e tem existido até hoje como é, e disso muito nos orgulhamos. Por isso é que eu acho que de facto, nesse sentido, sim, eu não terei dito isso. Também irei mais longe dizendo que a cultura é de facto o grande, ou seja, o parente pobre. Essa é que é a questão. O parente pobre do Estado. Não é? Nós vamos ver se tivermos alguma atenção, não quero entrar nesta conversa por aí, mas toda a gente vê isto em todas as campanhas eleitorais que nós vimos, e em todos os debates eleitorais não ouvimos uma palavra sobre cultura. Uma. Ok? Portanto, qualquer um de nós estará perfeitamente à vontade de dizer sim, é verdade. É verdade, totalmente verdade. Não é? A cultura fica bem uma mesa. Agora, nunca poderia dizer que o Trovante foi uma tratado boa pelas jarra. instituições como tal. Não, porque repara, exatamente por isso, porque o Trovante não tem relações com as instituições. E qual é que é o futuro da Ou cultura? nunca teve. Qual é o futuro da cultura? O futuro da Ou melhor, a cultura tem futuro sequer? Sabes que isto faz-me lembrar um bocado da história da Terra. Ui, que anda por- Não, isto faz-me um pergunta é bocado. boa, essa Não, pergunta isto é- faz-me lembrar um bocado. Não sei, mas eu falarei por mim. Certo. Isto faz-me lembrar um bocado da história da Terra, não é? Quando toda a gente diz estamos a acabar com o planeta está-se bem a marimbar para nós. Ok? Iremos nós embora, irá haver mais uma extinção, outra extinção e outra extinção virá. Okay? Ou provocada por nós, ou provocada por outra coisa qualquer. Mas neste caso, nós dizemos, não sei o quê, estamos a destruir o planeta. Não, nós estamos a destruir a nós, estamos a destruir a vida no planeta. É outra coisa. O planeta está cá, fresco e fofo. Okay? E quando for preciso, quando vai-se tudo embora, o planeta continua cá.
Depois fará tomará as atitudes necessárias para se recompor, para Ficam se as refazer. baratas? Desculpa? Ficam as baratas? Acho que está bem, pronto, ou não interessa. Percebes o que eu quero dizer com isto? Sim. A cultura é a mesma coisa. A cultura é a mesma história. Porque por mais indecências e mais figuras que se façam em relação à cultura, a cultura nunca morre. Porque a cultura, inclusivamente, se aproveitará dessas indecências e malfiguras para poder, em cima delas próprias, reconstruir-se, fazer e continuar a existir. E daqui a umas centenas de anos, saber-se que houve aqui uns tempos em que houve umas Mas indecências deixa-me mais dizer uma figuras, coisa percebes? sobre isso. Viu-se no Covid a incapacidade que o Estado teve de apoiar os artistas. E não é só os músicos. E não foi por falta de ideias. Eu sugeri na altura, lembro-me que encabecei um pequeno movimento para propor, por exemplo, o Estado passar a música portuguesa em todos os edifícios públicos. Só isso gerava vários milhões de euros por ano em direitos de autor e direitos fonográficos e direitos de artistas. E é uma coisa simples. E pelo contrário, e até podia ajudar a quem vai às finanças ou à segurança social a sentir uma certa proximidade, a ver, e mesmo para os funcionários, cria um ambiente mais aprazível do que aquele ambiente frio. E essa proposta andou aos pontapés de um lado para o outro e emperra sempre ou na agência da modernização administrativa ou no pelouro de um tipo que é secundário, mas que não está para ter trabalho. E isso é tudo muito giro, tudo muito aplaudido. Na altura eu lembro-me que o António Costa ficou encantado com a ideia e depois não acontece nada. E eu acho que em relação à cultura, um dos males do nosso país é não haver nenhum tipo de organização para apoiar a cultura. Como há em França, como há em Espanha. Não há vontade política de apoiar a cultura. Os gajos desenrascam-se. Mas há vontade política de se aproveitar da cultura. Sim, claro, mas é muito aquela coisa do deixa estar que eles vão conseguir. Já se safam. O IVA da música a 23%. Coisas que são simples. Ninguém quer. A cultura e não é fica esquerda bem, nem direita. a cultura geral. fica bem numa mesa. É uma boa jarra que decora uma mesa. Um bibelô. É um bom bibelô que é lembrada quando há campanhas eleitorais. Para se ter o apoio circunstancial, porque fica bem numa comissão ter artistas e não sei o quê. É um logro. É um péssimo negócio para os agentes da cultura entrarem nesse caminho. Mas pronto, é uma atitude pessoal, individual, tudo bem, não vou criticar isso. Só que eu acho que não resulta para os homens da cultura em todas as áreas, incluindo a língua portuguesa, que é um ativo enorme da cultura, as indústrias criativas, todas elas, a publicidade, design, tudo isso faz parte da cultura. A língua portuguesa, não sei quantos milhões de falantes. Como é que a gente identifica Portugal se não houver cultura? Como é que nós identificamos que aquele povo que está ali canta fado e faz assim umas músicas e não sei o quê, e escreve uns livros e ganha um prémio Nobel de vez em quando, e isso, aquilo, aquilo outro. E dança à chula. E os pauliteiros de Miranda. Exatamente. E o pastel de nata. Como é que nós vamos diferenciar este povo do povo berber? Como é que vamos diferenciar os portugueses do resto? Não é com certeza com essa história dos portugueses de sangue. Isso é uma treta, das maiores tretas que se está a insuflar e a injetar na sociedade portuguesa. Realmente é a cultura que faz a diferença. É a cultura que nos dá o propósito de vida. É a cultura que faz com que os portugueses cantem um hino e que digam uma letra do hino e que se juntem todos num estádio, todos empolgados. Se não houver essa cultura, se não houver aquilo que identifica um povo e o diferencia do outro, não faz sentido. O que me incomoda bastante e o que é aviltante é realmente este pacto de silêncio em relação à cultura. Não se pode culpar só a classe política, porque a classe política não fala porque não é objeto de pergunta, mas há um pacto entre todos, entre as televisões, entre a imprensa, a comunicação social, a classe política. Há um pacto que não toca na cultura. Eu não percebo muito bem o que é que vou perguntar.
e tu também sei que não vais perceber o que é que vais responder. Então não se fala da cultura porque é incómodo, porque é uma canalização de uma agenda mediática, porque tem que ser feita aos gritos ou ao pontapé, como é hoje em dia, e de outra maneira não se fala de cultura. E então não há grande entusiasmo em relação ao diálogo político por causa disso mesmo também. E acho que a classe artística, criadores, pintores, cineastas, atores, agentes da cultura em Portugal, programadores, toda a gente que faz parte desta indústria, tem que pensar muito bem como fazer, como se organizar. Se calhar falta-nos uma voz e alguém com bigode que nos junte a todos e faça descer a Avenida da Liberdade, mas realmente a cultura não é um parente pobre, é apenas é muito mais do que isso. É como o assunto de Timor, não era discutido. Arranca esta quinta-feira uma nova edição do Festival Tribeca Lisboa, que levará até ao Beato não só sessões de cinema, como também conversas, podcasts gravados ao vivo e encontros entre artistas e público. Entre as películas em exibição estará Ritas, um filme de homenagem a Rita Lee, realizado por Osvaldo Santana e Karen Hartley. Rui Miguel Abreu falou com os dois em entrevista para a Blitz, com Karen Hartley a destacar uma mulher absolutamente moderna, contemporânea e que por isso tocou num público transversal. Minha pergunta para vocês é: quem é que acham que poderia realizar um filme sobre o trovante real aficionado? Olha, boa pergunta. Isso é uma bela questão. Ficcionado, de preferência. Por acaso, bem, são tantas as histórias. Portugal está cheio de excelentes realizadores. É uma questão. Não queria aqui cometer indelicadeza. Eu não vou meter. Eu não vou falar em ninguém. Mencione um estrangeiro que ninguém fica ofendido. Espera aí, vamos lá sobre não é preciso. Antes disso, vamos já voltar aqui a um princípio que está estabelecido entre nós todos, ok? Nós hoje em dia não falamos em coletivo, não é? Porque lá como aquilo que conversámos, portanto, cada um que quiser dar uma opinião dará a sua conta em risco, ok? Portanto, é só uma visa à navegação. É verdade. Mas eu posso dizer uma coisa que acho que é por todos. Mas é isso, é verdade. Se alguém tiver muita vontade de fazer essa empreitada, pode contar connosco, com a nossa colaboração. Não é irmos falar como atores, fingir que temos 18 anos. Não tens preferência para ator para te representar a ti? O mais bonito de todos. O que é preciso dizer é a pessoa em questão dizer assim: não se meta nisso. Não, eu acho. Não se meta nisso, porque você vai sair daqui com problemas. Eu acho que esse tipo de cinema é uma faca de dois gumes. Por um lado, o retrato nunca é um retrato muito, muito fiel, não é? E por outro lado, um realizador não ter liberdade para interpretar à maneira dele também não é uma coisa justa. Portanto, eu acho que muitas vezes ficamos ali. Eu vi Os Filhos do Rock, por exemplo, e há muita gente que não se identifica nada com aquilo, mas se calhar para uma geração foi uma maneira de conhecerem. Portanto, nós tínhamos mesmo que suportar a liberdade da visão do realizador. Mas dava um filme, Manuel. Dava um filme ou uma série. Então a fase das viagens aos países de leste era uma série, dava uma série zaça. Desculpa, é fogo, então não dava. Uma série. Não é dava dois filmes. Um filme que se podia passar nos canais, não é? O Rabo de Peixe 2. Uma série na Netflix. Uma série na Netflix, exato. De oculto. Para maiores de 18 mais. Está tudo muito vivo, pá. É complicado estar a fazer séries ou filmes, o pessoal muito vivo, muito. Está tudo ainda muito ativo. É como ao pavilhão Carlos Lopes, não é? Imagino sempre o Carlos Lopes num táxi a dizer: leve-me ao meu pavilhão. Acho que faz pouco sentido. É um bocado. Lavam-se os olhos, nega-se o beijo do labirinto. Chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Muito obrigado ao Trovante por ter juntado a nós.
Meu nome é Paulo André Muito Cecílio. obrigado. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tiger Man e a sonoplastia e edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Como de costume, terminamos com uma breve leitura à escolha do convidado. Trovante, sinta à vontade. Alguém diz com lentidão: Lisboa. Sabes? Eu sei, é uma rapariga descalça e leve, um vento súbito e claro nos cabelos, algumas rugas finas a espreitar-lhe os olhos, a solidão aberta nos lábios e nos dedos, descendo de graus e de graus e de graus até ao rio. Eu sei. E tu, sabias? Who had a boy that thought he was her private toy. She had a way to get things done. Oh, there she goes. O Tribeca Festival Lisboa está de volta com grandes conversas. Giancarlo Esposito com Albano Jerónimo e Eddie Falco. Kim Catral com Daniela Roy e muito mais. 3 dias de talks, filmes e podcasts. De 30 de outubro a 1 de novembro. Compra já o teu bilhete em tribecalisboa.pt. Com apoio BetClick, Mel, Toyota e Vila Moura.